Então, boa noite. Vamos começar, né? E então, hoje seria, na verdade, quase a última reunião antes do encerramento do curso, porque no dia 10 de agosto vai encerrar o curso, né? Espero que muitas pessoas tenham terminado. Eu terminei hoje. Eu terminei hoje. Então, espero que mais gente possa terminar até o prazo, que é o dia 10 de agosto, né? Então, passando o bom, a gente retorna mais uma vez para conversar sobre a produção do livro, livro branco, que a Maria chama, né, white paper. Então, a gente vai encontrar mais uma vez e só. E depois vamos avaliar, né, se a gente gostou, ou como poderia ser melhor, e se a gente vai fazer outro curso ou não, né? Porque lembra que a UFMT está pensando em iniciar um outro curso de especialização com mais gente, né? Com maior carga horária, né? Então vamos ver se a gente aprender alguma coisa dessa experiência, porque eu sozinho não ia terminar. Foi assim, foi possível muito por causa dessa turma, né? E eu acho isso sempre é verdade. Estudar junto é um caminho muito, assim, muito que ajuda a gente e ao mesmo tempo produzir muito melhor, produção muito melhor, né? Então vou passar para a Sandra para dar continuidade dessa atividade de hoje. E mais uma vez, parabéns para quem terminou e parabéns também para quem está terminando daqui a pouco. Boa noite, bem-vinda a Cá, que entrou depois, a Bia, a Lé tinha entrado, né? Então, boa noite. A gente estava comentando que o sol espantou os nossos educadores, né? Mas vamos lá. Hoje também eu concluí, só não fiz o envio do projeto, né? Do capítulo 8, porque não sei se vocês repararam, mas assim, tinha umas pequenas diferenças em relação ao que a gente tinha compartilhado no início e o que tem na plataforma da UNP, né? Tanto que lá no nosso início estava marcado até o capítulo 11, né? E aqui a gente termina no 9. Não sei se vocês perceberam, né? Aqui a gente termina, lá no nosso primeiro, que a gente distribuiu os PDFs, estava até o 11. E aqui vai até o capítulo 9. Então, no 9 a gente encerra, e aí eu tentei baixar o certificado e não consegui. Eu não sei se vocês já passaram por essa etapa, né? Porque diz que lá precisa pedir autorização. Enfim, eu não sei se é porque terminei recente, já fui pedir, então não tinha essa autorização. Então, quem tiver qualquer dificuldade, depois avisar para a gente conversar com a professora Fernanda, né? Para falar sobre a certificação. Aí, dentro do grupo, as pessoas tinham perguntado se era obrigatório o envio do projeto. Mediante o que a gente tinha conversado, eu tive a impressão de que não era necessário. Então, não sei se é porque eu não inseri o projeto que não baixou o certificado, então é uma questão também para perguntar para a professora Fernanda, se vocês também tiverem qualquer dificuldade a isso, depois avisar, né? Se é por conta disso, que não foi enviado o projeto. Mas até a nossa conversa eu tinha entendido que não. Acho que foi isso, né, Sensei? A gente entendeu que não era necessário o envio para receber a certificação, tá? E aí, o que que acontece? A gente combinou de utilizar, já que a gente já fez mesmo, utilizar tudo isso para a gente, então, fazer o mapeamento, né, de todos os educadores, pessoas envolvidas na educação aqui no Japão, para fazer esse compilamento de todos os projetos, e a gente não só mostrar onde a gente está, como o professor Dais que mostrou agora há pouco, muito interessante, o MyMaps, né? Mas também a gente colocar isso num papel,
né, os nossos projetos, o que cada um tem feito. Então, se eu não sei quantos de vocês, onde vocês estão agora, né? Se vocês já conseguiram terminar, se vocês têm aí alguma coisa nesse sentido, pensando nesse sentido. Mas, por exemplo, vou mostrar aqui o capítulo 8, né? No capítulo 8, tá? A gente tem aqui uma recomendação que é para que a gente, deixa eu fechar aqui, tem um monte de coisa aberta, né? Tá? É uma recomendação, né, para que a gente volte ao capítulo 2. Então, o capítulo principal para desenvolver o seu projeto embasado na agenda 2030, com os ODS, com direitos humanos, é o capítulo 2, tá? Mas aí, quando você vai lá no 8, ele te dá ali uma parte que eles chamam de comprometimento, né? Eu não sei quantos viram essa parte. Aí, deixa eu ver agora como é que eu volto aqui, né? Unidade 4, né? Na unidade 4, você vai ter ali o comprometimento. E o que que é esse tal do comprometimento? É justamente você pegar o teu projeto, o que você já faz. Eu achei muito interessante que ali ele explica isso. Então, assim, você não precisa fazer nada diferente. Ah, agora eu abri o 2, vai ser difícil voltar lá no 8, gente, senão eu vou ter que passar tudo, né? Mas recomendação, né? Então, assim, você pegar o que você já faz e você adequar com essas diretrizes aqui, né? E você então vai pegar o teu projeto, o projeto que você já faz mesmo, que você já trabalha, né? Quem não ainda tem nenhum projeto ou não está participando de alguma coisa, pode pensar, né? Então pode ser um projeto, não é algo ainda que está sendo aplicado, pode ser algo que vai vir a ser aplicado. Então você pode estar fazendo isso também. Dentro do que você imagina da sua contribuição, do seu compromisso, aí você apresenta embasado. Então, aqui eu peguei o diário de bordo, porque até o diário de bordo que a gente compartilhou no início e depois da UNB, ele saiu um pouquinho diferente, né? Aí eu achei bem completo esse da UNB, porque aqui, ó, tem dentro do compromisso, né, que você vai desenvolver o seu plano de ação, tem lá o seu título do seu compromisso. Então, o que que você vai fazer? Você vai fazer classes, você vai fazer podcast, você vai fazer um clube, você vai fazer o quê, né, para dar aqui o seu plano de ação e você dizer o que que você vai estar fazendo em relação a esse compromisso dentro do ESG, dentro, né, da Educação para a Cidadania Global, tá? E aí você vai colocar, né, qual habilidade, competência, conhecimento, que também tem um outro documento que trabalha toda essa parte, né, socioemocional, cognitiva, que foi algo que a gente também falou, acho que no encontro passado, tá bom? Então, para que turma você vai aplicar? Aí eu entendo que, por exemplo, a gente tem bastante projeto, a maioria dos educadores, né, que a gente tem do grupo, trabalham mais com a parte de português como língua de herança, né, trabalha mais com essa parte, trabalha, então, com Fundamental 1, né, e o curso que a gente fez é do ensino médio, mas nada impede que a gente utilize toda essa bagagem para aplicar no que está sendo feito, independente se é Fundamental 1, Fundamental 2 e médio, né, então, e aqui você colocar, né, para que turma você vai estar aplicando isso, se é 1, 2, médio, ou se é educação infantil, né, de 0 a 5, né, tá? E de que forma que você vai implementar. Então, o seu plano de ação, ele vai ser o quê? Vai ser um projeto, vai ser uma sequência didática, vai ser clube de oficinas, né? Você vai envolver outros professores, tá? E aqui é você descrever como que você vai desenvolver isso, tá certo? O que que eu, particularmente, eu vou fazer? Como eu não estou em sala de aula, né? Eu tenho um projeto, né? Eu tenho um projeto que eu apliquei por 2 anos em escola brasileira
e eu trabalhei especialmente com o ensino médio, né, Fundamental 2 e médio. Então, o que que eu vou fazer? Vou pegar esse projeto que eu trabalhei, vou embasar, né, vou voltar lá no capítulo 2, por isso que eu não enviei, porque precisa, né, embasar agora no capítulo 2, junto com o capítulo 8, e aí então vou finalizar para fazer o envio e também para a gente poder, no meu caso, usar como esse projeto, né? Então é isso que eu vou estar fazendo, tá? Então é a mesma coisa, acho que uma sugestão é que todos nós façamos a mesma coisa, pegar o que você já está fazendo e você adequar utilizando o capítulo 2, né, do curso e o 8 também, tá? Isso que eu acabei de mostrar do Diário do Bordo, você vai ter isso daqui, né, que eu mostrei aí no capítulo 8. Agora, as referências, né, de como você vai elaborar o seu projeto ou adequar, né, no meu caso eu vou adequar, tá lá no capítulo 2, tá? Então, aí, né, queria ver com vocês como é que está, se vocês já tinham visto essa parte, se está precisando de ajuda, estou perdido, né? Aí a gente se ajuda e se encontra para poder estar fazendo. Então, aí, se conseguir concluir até o dia 10, envia também o projeto, né? Se quiser, envia para o NB. Mas, assim, a gente está muito empolgado em compilar todos esses projetos, além do mapeamento, e a gente ter realmente um compromisso coletivo, né? Não um compromisso individual, mas um compromisso coletivo, porque aí é um documento, ele passa a ser um documento, né? Tá? Que a gente pode sim apresentar para autoridades brasileiras, né? Apresentar para autoridades japonesas, tá? Eu queria ver em quantas andam, como que está, se vocês já chegaram nessa parte, se vocês tiverem esse entendimento, para a gente trocar umas ideias hoje. Oi, Leia. Leia, você está muda. Tá muda, tá? Ai, ok. Pode falar. Ah, tá. Então, né, eu terminei hoje também o estudo, né, e a parte do diploma, diploma, certificado, né, é, aquele lá é só imprimir e já está pronto? Como que é? Porque é, parece que tem um código QR Code, né, e aí fiz a leitura desse QR Code e pode colocar no PDF e imprimir, é isso? Ah, você já conseguiu? Ele já abriu para você? Para mim abriu. Ah, então tá. Se ele abriu, é Aí esse. estava escrito concluído em 1º de agosto. É Isso. isso? Aí, Ok. se Aí o você. projeto não enviei porque justamente, né, como você falou, né, tem que embaçar no estudo que a gente fez, né, tem que voltar aí no capítulo 2 e do 8, mas basicamente é assim, como, o que a gente já tem feito, né, então o que já tem feito até agora, ele vai embaçar no estudo que foi feito. Aí, é, no caso, no meu caso, que eu não estou trabalhando na escola, né, mas apenas faço serviço de tradução, mas como eu trabalhei 3 anos e meio numa seção de direitos humanos de uma prefeitura, né, e fora isso, como eles fazem, né, para a sociedade japonesa, os moradores da cidade, para promover a conscientização dos direitos humanos, então é realizado várias atividades, como palestras, né? Eles chamam alguém para falar sobre tal tema, né? E eu estava sempre aí, né? Assistindo, né? Mas os estrangeiros quase não participam, né? Não vão, né? Então eu tentava divulgar isso em português. Olha, tal dia vai ter eh, tal palestra sobre tal assunto, tudo, né? E se tiver alguém interessado, eu sempre me dispunha a traduzir no local, né? Se precisasse, mas nunca foi necessário. Mas como eu achava que era um pouco desperdício, né? Eu assisti a palestra, quer dizer, eu estava meio que a trabalho, entre aspas, né? Mas como
eu podia escutar a palestra em japonês, né, e eles sempre dão os materiais, tudo, né, os textos que eles estão aí falando, tudo, eu achava muito interessante, porque eu podia saber, pelo a forma como eles estão desenvolvendo aqui no Japão, né. E para mim eu sempre tive muito interesse nessa área, né. Então, eu costumava, depois que terminava, eu fazia um resumo em português do que eu tinha escutado na palestra, mas isso seria a minha tradução livre, né, no caso. E enviava esse texto para ah, os meus conhecidos brasileiros, ou peruanos, ou boliviano, essas pessoas, né. E também japoneses também, falava: "Ah, hoje teve tal palestra", tudo, né. Só que eu apenas fazia a divulgação, porque eu achava que era isso importante, mas eu nunca colhi os resultados. Se isso foi bom, o que é que a pessoa achou, tudo, né, porque alguns ainda retornam falando: "Oh, que legal, isso aí é interessante e tudo", mas ficava aí, né, não avançava muito. Aí teve uma palestra que eu fui, porque além desse dos direitos humanos, tem outros relacionados aos jovens, às pessoas os jovens que estão fora da escola, né, que não os japoneses, né, que não estão, que, eh, por algum motivo não estão mais frequentando a escola, né, e aí fica na casa. E aí tinha também essas palestras, eu também, participava e tudo, achei interessante e escrevi sobre isso em português para alguns jovens brasileiros que, eu acredito que chegou a terminar o Tsugaku aqui no Japão, não sei se foi até o Coco e agora está trabalhando na fábrica, né. E enviei para algumas e teve uma que respondeu, dando a opinião dela, né. Talvez eu acho que ela estava lembrando da época que ela estava na escola e tudo, as dificuldades que ela teve e tudo, e foi um retorno bom, né. Eu não esperava ter essa resposta, né. Mas como, eu enviava assim, para aquelas pessoas que achavam: "Ah, acho que eu vou enviar, porque isso aqui foi um tema interessante e tudo", né, e aí alguns essa que pode ler e escrever japonês, eu enviava algumas coisas em japonês mesmo, né, e outras coisas, aquilo que eu tinha resumido em português, que eu já tinha enviado para tantas, eu também enviava e teve esse retorno. Mas, o objetivo disso é que como aonde eu estava, né, que era a seção de direitos humanos, que dentro da prefeitura, e aí iniciou aquele negócio lá do Tabunca, né, seria o multiculturalismo, tentar, fazer com que os estrangeiros, a meu ver, né, que os estrangeiros, possam ver a cidade onde está registrada, como a sua cidade e pensar como um cidadão da cidade. Eu sempre tive aquele pensamento que nós somos estrangeiros aqui no Japão, mas que a partir do momento que você já está tantos anos e está trabalhando e está vivendo e vivenciando tantas coisas, você já é um morador da cidade. Então eu achava estranho não ter essa integração dos estrangeiros, né. Então, juntou essa coisa de direitos humanos, depois essa parte de multiculturalismo, que é um movimento, para meu ver, né, que começou no Japão inteiro, né, e aí tem essa ação de alguns setores da prefeitura para promover essa união com os estrangeiros, para que a sociedade possa viver, já que os estrangeiros também compartilham e participam do desenvolvimento da cidade, então nada mais justo que eles também participem das preocupações, dos problemas, como um morador, a meu ver, eu sinto assim, né, e eu gostaria muito que os estrangeiros também se vissem. Então, quando às vezes um estrangeiro vem na prefeitura e fala aí, né: "Ah, eu estou sentindo tal dificuldade. Ah, vocês só cobram os impostos, mas quando eu preciso, eh, não tenho nada", né. E eu sempre tento, explicar, né, a meu ver, que não, você não é apenas um estrangeiro, você é um morador da cidade, você também faz parte aqui da cidade, então vamos pensar junto, vem, participe, fale aí as suas opiniões, vamos falar isso para os funcionários, né. E aí dependendo
eles podem ver quais são as necessidades, porque se ninguém não fala, não é difícil para os japoneses também saber o que é que os estrangeiros estão precisando, que dificuldades estão tendo, né. Então como tem essa seção relacionada ao multiculturalismo e que eu, eh, de alguma forma estou envolvida aí, né, então, já que teve esse estudo agora, né, esse que fala sobre, o cidadão global, nada mais, eu apenas achei, né, que juntei o útil ao agradável, né, porque eu já estava nesse Que que negócio dos direitos humanos, né. que você pode fazer, tá, Leia? Uma sugestão, né, Hum, qual que é o objetivo sustentável, né? Aqui a gente fala muito do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, ODS 4. E o que uhum, ele fala exatamente, né? Ele fala assim, ó, que a gente deve assegurar a educação inclusiva, equitativa, de qualidade e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida da para vida. todas e todos. Então, Hum, você pode pegar isso que você fez, não é, hum, de levar o conhecimento para essas pessoas e adequar, né? Você pode hum, pegar dentro aqui do compromisso lá do capítulo 8, ver de hum, que forma você pode pegar isso que você fez na prática hum, e aí embasar dentro aqui desse ODS, tá? E hum, ver de que forma ele pode ser aplicado. Então, assim, eu falei que a gente está estudando sobre o ensino médio, mas na verdade isso pode ser aplicado para todos, né? Quem trabalha com educação infantil, educação fundamental 1 e 2, ensino médio, ou mesmo, né, educação aqui ao longo da vida. Então, acho que hum, tem como você tá vendo, pega aquele hum, diário de bordo hum. e ali no plano de ação, né, ver se você consegue adequar para esse ser o seu projeto. Né, acho que está mais para esse lado, né, a educação continuada, né. Acho que esse Isso, daí seria exatamente. que é mais, assim, para os adultos, porque, nesse estudo da Unesco, é claro que esse movimento tanto dos direitos humanos e desse da cidadania global, ainda é um movimento novo, né. E, eh, eu acho, assim, que os pais das crianças, né, por exemplo, quem está na escola brasileira ou o pessoal que é da minha faixa etária, né, e na minha época eh, não tinha esse estudo de direitos humanos e nem de cidadania global, né, uma coisa nova, né, só que através do meu trabalho eu pude ter contato dessas informações sobre os direitos humanos e tudo, mas, a meu ver, ainda as crianças que estão na escola, não digo a brasileira, mas eu digo assim, a escola japonesa, né, que desde a creche até o ensino médio, o pessoal da seção dos direitos humanos que é relacionado com a educação, que seria, como que é? Direitos humanos, educação dos direitos humanos. Então, eles emitem textos, para os pais, para a conscientização dos direitos humanos desde a creche, e esses textos era pedido para traduzir, né. Então, eu traduzi muitos textos, para as crianças que estão na creche para esses pais estrangeiros. Mas são textos, assim, que, a meu ver, assim, se não tivesse esse texto, talvez nunca teria oportunidade de ler aquele texto. Eu, tive a oportunidade porque eu estava aí trabalhando e traduzindo, então eu tive essa oportunidade, mas se não, muitas pessoas, assim, da minha faixa etária, que veio do Brasil e tudo, que não teve esse estudo, então, eu acho que quem está na escola japonesa ainda tem esse estudo da cidadania global, dos direitos humanos, que seria o Doutoko, né, não sei se é Doutoko que fala, né, mas tem bastante coisa relacionada, né, ao Jinken e, voltado aos alunos, mas para os pais dos alunos que precisam de uma conscientização como cidadão global. Então eu vejo essa necessidade, porque os pais vêm na prefeitura para obter as informações, para fazer os trâmites que precisa. Agora, o seu desafio, Leia, vai ser pegar tudo isso e pôr no Sim, Ô, é, eu posso é verdade, falar? porque é muita coisa. Po- experiência Pode? Por tá no favor. papel, né? Posso falar? Não, eu me toquei agora, assim, eu não tinha uma noção até agora, até ouvir a Lea falar isto, porque, assim, vocês são tradutores e vocês acumulam o conhecimento de o que está acontecendo no momento na sociedade.
né? E muitas pessoas, nem japonês lê tudo que vocês estão lendo. Você tem conhecimento profundo dos textos produzidos para que está sendo discutido na sociedade, né? E esse conhecimento acumulado deveria ser compartilhado, porque você tem condição de estar passando para por exemplo, pelo menos para esse relatório que a gente vai produzir, né, alguns textos que você julga muito importante, que teria que ser do conhecimento de muita gente, aí a gente podia incluir isso, porque eu não tinha noção de que esse papel dos tradutores, porque os tradutores, muitos de vocês dessa turma e a turma da UFMT são tradutores, e esses tradutores não apenas fazem o interface entre sociedade japonesa e comunidade brasileira, mas também acumula o conhecimento. E vocês estão guardando esse conhecimento que tem que ser compartilhado. Nossa, eu fiquei muito impressionado, fiquei muito interessado, hein? Não é verdade. Eu acho assim tão assim desperdício. Eu nunca me conformei de ter tanto texto, tanta informação e às vezes o professor vai entregar esse texto para os pais. Eu não sei se os pais vão ler ou não, mas eu aprendia muito traduzindo com aqueles textos lá e foi bastante texto, né? Então Se você eu achei puder, assim. talvez assim precisa ser escolhido, né? Ou resumido, Uhum, algumas coisas. uhum, Você falou que essa educação de cidadania global é algo novo, né? Mas não é hum, apenas ser novo, mas está em construção. Então, a sociedade construção. está discutindo de uma forma um ano, outro ano entra no novo conceito, no novo olhar, tal. Então, estão acontecendo e nós todos temos que participar nessa discussão, nessa Hum, construção, né? hum, Então, talvez se você jogar tudo que você tem traduzido para todos, hum, ninguém vai ler hum, todos os documentos, mas uhum, se você puder escolher e assim, aquilo que você julga importante a ser discutido no momento, né? hum. Isso, o conhecimento que deveria ser compartilhado, isso seria muito, muito bom. Eu acho que sim. Eu me sinto assim que isso daí assim, é uma riqueza tão grande desses textos e às vezes eu até me sinto sufocada de tanta coisa que poderia estar passando mais para todos e eu me sinto assim, como que vai fazer, né? Por onde eu vou começar, né? Aqui, Eu Lê, acho assim, é um umas desperdício. perguntas norteadoras que você pode estar utilizando, que está aí no capítulo 8, tá? Uhum, Então, ó, algumas delas são: ó, que tipo de ação você pode ou quer construir ou aprimorar, né? Partindo dos princípios. Ou, tá? Ó, que tipo de conhecimento, habilidade que você gostaria que estudantes, aí pode ser estudantes, barra, pais, barra, professores, escola, sociedade, desenvolvesse para atuar como cidadãos globais ao longo da vida, né? Isso daqui está hum, lá no 8, tá? hum, Então, ó, olha só, mais outras perguntas norteadoras que você pode estar utilizando, né? Então, ó, que tipo de conhecimento ou habilidade essa atividade possibilita aos estudantes, né? Ó, então, o que que você pode pegar de tudo que você falou, né? De todo esse documento, desse feedback das pessoas, né? Então, onde que eu posso aplicar, né? Que espaços pode ser aplicado, né? Então, onde que você pode aplicar isso? Para os pais, primeiro, para os estudantes, para os professores, né? Para as secretarias. Então, você pode pegar tudo isso e dar como sugestão, né? Lembrando que, assim, qual que é o nosso objetivo com tudo isso? É a gente mostrar, ó, a gente tem essa questão, essa adversidade, para nem usar problema, né? A gente tem essa diversidade, e se a gente fizesse dessa forma, acredito que a gente teria um resultado X ou Y, né? Porque a gente também está trabalhando com hipóteses se você não tem nada ainda, vamos dizer assim, ainda concreto, né? Se já tem algo concreto, você já tem até como dizer, olha, fizemos isso, 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 e aí a gente tem esse resultado, né?
e colocar isso no papel, Léa. Acho que o desafio, como é muita coisa, o seu desafio vai ser colocar no papel, aí você escolher, né, alguns pontos importantes, porque também, se a gente também falar muita coisa, a gente acaba, sabe, quando você comprime demais e acaba não tendo o destaque que merece, né? Então, Hum, ver o que que você pode estar fazendo disso que você já fez para aplicar nesse projeto, tá? é, ok, Se é, chego aqui no capítulo 8, mas o 8 ele tem essas perguntas norteadoras que é interessante você estar utilizando. né, tem bastante coisa. Por isso que achei que era muito difícil terminar isso, porque são vários, já são 7 anos que estou nisso, né? Então, é É, muita coisa para fazer assim numa folha só, num projeto assim só de. Eu achei assim, aí como é que eu vou fazer, né? Então, por isso eu deixei esse aí de lado, né? pegar assim um ponto principal, né, que você queira trabalhar. Aí você tem o diário de bordo? Eu tenho, mas não, assim, não cheguei a mexer nele em si, né? Eu fiz mais assim à mão mesmo, né? Escrevendo algumas coisas importantes, então tudo que eu achava que talvez fosse bom para o projeto, eu fui escrevendo no caderno mesmo, né? Aqui no diário de bordo, né, ele tem, tá? Ele tem essa parte aqui, ó, que é de você escrever mesmo o projeto. Deixa eu ver se eu pego ele aqui, né? Então tá aqui, tem bingo, aqui, ó, tá? Ó, seção 7, compromisso com a ECG. Aí ele te dá também aqui umas etapas que você pode estar colocando, né? Habilidade, para quem que você vai aplicar, de que forma vai ser implementado, né? Se você vai envolver outras pessoas, tá? E aí você pode estar utilizando esse daqui. Que resultado você espera, né? Então, de que forma você faz a avaliação, tá? Então, isso daqui está no diário de bordo que você tem como estar colocando também, né? Tudo isso que você falou aqui, né? Porque o desafio da gente é esse mesmo, né? Como é que a gente pega toda essa experiência, você está falando de 7 anos, né? E você põe no papel. Então, primeiro é pegar um ponto mesmo, né? Senão vai ficar muita coisa e não dá para destrinchar, né? Então, pegar um ponto principal e você trabalhar em cima dele, né? É, eu agradeço. É um Agradece. desafio, né? Mas eu acho que meu alvo não é só. Bom, eu não trabalho com as crianças em si, mas acho que meu alvo é mais os pais, né? Porque Isso, eles que têm que ser mais orientados, eles que precisam. Tem muita pouca informação, né, para os pais, né? E eles já estão tão assim, o tempo já é tão curto e eles vão ficar lendo textos e mais textos, né? Então, tinha que ser uma coisa assim, reuniões curtas, algumas palestras voltadas aos pais mesmo, né? Aos pais estrangeiros, né? Mas alguma coisa voltada junto com a Associação Internacional e a seção que trata, né, do multiculturalismo, né? E agora, na sessão que eu estou agora, tem esse daí, né? Então, eu estou justo agora numa sessão relacionada ao multiculturalismo. Eles recém inauguraram um centro agora em maio, só que ainda não estou aí efetivo ainda, né? Ainda estou na sessão de antes, né? Então, tudo leva a crer que vai ter um andamento aí, vai ter bastante coisa a trabalhar nessa nova sessão, né? Então, vou juntar o conhecimento que já tenho com o trabalho que eu já faço no dia a dia e mais o estudo, né, que vai servir para poder aprimorar mais, direcionar um pouco mais, né, e ver, encontrar mais aliados também, né, porque eu preciso de mais aliados para poder desenvolver, né, ainda estou aí sozinha aí, né, no caso, né? tá certo. Mas é isso, obrigada, tá? Sandra, eu posso mostrar o mapeamento mais uma vez para É porque algumas pessoas não estavam, né, quem Sensei? quem chegou depois? Então, deixa eu ver. Onde foi? Onde foi? Onde foi? Então, Oi? Será que é isso?
É o My Maps, né? Não sei o que aconteceu, não estou conseguindo compartilhar. Mas, então, quem puder responder ao questionário, eu estava fazendo o mapeamento, né? Mapa do grupo, e então esse daqui. Das pessoas que responderam, eu criei esta mapa. E Karina de Izumo, Nami de Nishio e o Marcelo de Tóquio, né? Ainda não estão aqui. Então, por favor, se você puder mandar, responder a questionário, eu gostaria de estar trabalhando nisso depois. Tá bom, eu vou enviar. Por favor. Obrigada. Mais alguém? Então, a gente podia contar, né, se cada um, como somos poucas pessoas hoje, cada um podia falar onde estamos, já terminou, não terminou, enviou o projeto ou está trabalhando ainda no projeto, vai poder enviar depois. Uhum. Será que eu posso falar um pouquinho? Por favor. Karina. De Zoom. Oi, desculpa. Na verdade, eu tô com algumas dúvidas para poder finalizar. Boa noite, né, primeiro, para todo mundo. Eu tô com algumas dúvidas referente a... No meu caso, eu tenho um projeto que é para ajudar a, a, os estudantes que estão no COCO a encontrarem uma universidade aqui na região, né? Esse projeto, ele iniciou o mês passado com algumas reuniões que eu fiz, mas, na verdade, no mês passado, e só que como eu comecei a levantar as informações e comecei a perceber que estava tudo muito burocrático, sabe? Eu estou tendo reuniões com as pessoas, tanto da província, do governo da cidade, quanto do governo mesmo da província, né? E uma coisa que eu achei que eu iria levar 2 semanas, realmente está levando muito mais tempo para se realizar. Então, eu vou precisar abortar esse projeto, que seria um projeto futuro, e estou pensando em colocar, então, os dados de algo mais recente. E, nesse caso, como são atividades muito pontuais, eu fiquei com receio de, por ser uma atividade pequena, se ainda assim isso teria valor, sabe? Então, essa seria... Com certeza. E você falou que você abortou do primeiro projeto, porque ainda não vai acontecer tão logo? Porque tem algumas perguntas aqui que pedem para verificar se o objetivo foi ou não atingido, e como é para o ensino médio, eu entendi que se fosse justamente para falar das crianças, né, dos adolescentes do Cocô, seria muito mais adequado ao tema. Porém, isso está levando muito mais tempo do que eu imaginei, então eu não vou conseguir aproveitar e conseguir preencher todas as lacunas que o diário de bordo pede. Então, eu estou pensando em, de fato, colocar uma ou outra atividade que eu tenha feito com as crianças mesmo, da alfabetização do PLH, e aí muito específicas, assim, como, por exemplo, a atividade que a gente fez para a cidadania global, que seria sobre multiculturalismo, educação e tecnologia, que foi um congresso que nós fizemos quando o itinerante veio para cá. Mas aí, assim, é uma coisa muito pontual, muito pequena, e aí eu fiquei com dúvida se eu poderia colocar isso, se isso valeria como uma atividade ou se não. E com, com relação à atividade na seção 9, eu também não entendi se eu tenho que criar as perguntas de 1 ao 6, né? Eu não entendi essa tabela, na verdade. Eu fiquei... Na verdade, é só você responde, né?
Ali tem um questionáriozinho que depois você responde no final, se o que você achou, né? Então, na verdade, nem tem muito o que fazer, não, no 9. Tá mais no 8 mesmo, né? O 9 aí pede o envio do projeto, né, Karina? Eu cheguei até o capítulo 9, mas aí eu acredito que por eu não ter enviado o projeto ainda, eu acho que eu não respondi esse questionário, né? Imagino que a última atividade seja isso, então por isso que eu não estava conseguindo entender o que ele estava pedindo aqui nessa tabela. Não, mesmo sem enviar o projeto, foi o que eu falei no começo, eu também não enviei e eu prossegui, respondi tudo, só não consegui baixar o certificado, tá? Mas a Leia disse que já tinha conseguido baixar. Então é possível baixar mesmo sem o envio do projeto. Aí as suas perguntas são, né? Se precisa ser necessariamente do ensino médio. Não precisa. Embora o curso seja voltado, né, mais para o ensino médio, você pode estar usando esse conhecimento para adequar no que você já faz. Então, se você trabalha mais com a parte de português como língua de herança, mais com Fundamental 1, 2, 3, então você vai adaptar, né? Porque a linha instrução é assim, ó, que a gente adapte isso ao que a gente já faz, né? Ao que a gente já está trabalhando, para não fugir muito da nossa realidade. Por exemplo, as pessoas que não têm, de repente, temos pessoas que estão fazendo, mas elas não têm necessariamente nenhum projeto em desenvolvimento. O que pode ser feito? Ela pode fazer um planejamento, de repente é um projeto que ela pode começar no futuro, ou ela pode ajudar um outro grupo, né? Ou uma sugestão, é uma sugestão de melhoria para outros projetos, né? Então ele é bem aberto, tá, Karina? Então E fica nesse caso, as lacunas ficariam sem preencher mesmo, né? Então, se o objetivo foi atingido ou não, a gente não preencheria, obviamente, porque se trata apenas de um planejamento, eu ainda não teria como preencher esses dados. exatamente. Aí você coloca que ele ainda não foi aplicado, né? É um projeto a vir a ser aplicado, por isso que ele ainda não tem resultados para serem mostrados. Certo. Aí só mais uma única dúvida com relação ao mapa que eu coloquei aqui, o mapa afetivo e sociocultural da escola. Por não termos uma escola brasileira aqui, eu acabei associando como pontos que associam a comunidade brasileira na cidade. Então, todos pontos de comércio, locais que falam português ou que têm alguma receptividade para os brasileiros. E aí, queria saber se tudo bem ser dessa forma, porque Perfeito, porque quem não tem conexão com uma bala de banana, né? Então, assim, é cultural, não é só linguístico, né? Essa conexão, ela não é só linguística, né? É, Uhum. onde tem ali a presença, né, brasileira, seja na alimentação, é um restaurante ou é um time de vôlei, né? É uma conexão. Então você pode colocar tudo que conecta, tudo que faz lembrar de casa, faz parte, né? Perfeito. Muito obrigada. Desculpa que eu comecei muito atrasado esse curso e aí eu fiquei Não, perdida. parabéns, chegando no fim. Imagina. Muito, muito bom. Chegou no finalzinho e tá aí, né? Você vê que ela tá fazendo tudo aí. Parabéns, Karina. Na semana passada, eu tive um encontro com o prefeito para a gente falar dos eventos que nós fizemos. E aí, depois, se vocês quiserem saber um pouquinho mais, entra lá na minha página do Facebook, nativa.vip, que tem foto, eles publicaram na página da Prefeitura da cidade, e eu compartilhei lá na minha página também. Tá bom. Obrigada, Karina. E eu que agradeço. Mais alguém? Marcelo, Bia, bem-vinda, Renata. Tudo Olá, bem? boa noite. Desculpa, eu consegui entrar agora mais para. Eu estava trabalhando online também, aqui com os projetos, desculpa, nas aulas online. E eu queria dividir rapidinho, se possível, Sandra, posso falar rapidinho? Claro. Então, eu também consegui colocar o curso em dia, estou fazendo, assim, sinceramente, eu vou falar a minha estratégia para chegar ao final do curso. Né, professor? Eu criei uma estratégia. Eu falei, estava até atendendo os alunos aqui, eu falei, a gente tem que ter estratégia, né? Na nossa correria do dia a dia,
Inclusive, eu vou estar querendo, eu quero deixar aqui dividido, porque eu sei que muita gente nem está podendo participar com a gente agora por N motivos. E eu espero que quando eles assistirem a reprise, né, a gravação, eles ouçam que eu quero dar de dica, que eu também estou passando por isso. Muitos trabalhos, né? É o período de correria para fechar notas e trabalhos e os filhos em casa, e enfim. Aí eu criei uma estratégia assim. Me foquei nas atividades, né? E os podcasts eu fui escutando conforme eu fui fazendo, lavando louça, limpando a casa. Aí eu parava, corria, aí deixei aberto o computador, anotava pontos principais. Aí o diário de bordo também não terminei ainda, né? O projeto também quero fazer, tá faltando isso, até o dia 10 é a meta, né? Mas eu consegui o que eu não estava conseguindo antes, agora nessa uma semana, em 4 dias, assim, usando essas estratégias de ir direto ao que está me propondo. E, sinceramente, eu falei assim, ai, mexeu com uma coisa que eu não queria que ter mexido. O que foi? Até isso que eu queria conversar com o professor, com vocês. É que mexe em temas que eu não consigo ainda vivenciar aqui na escola japonesa que eu trabalho. E outros temas eu consigo vivenciar. Mas muita coisa bacana, muita coisa legal que a gente vê nos vídeos, né? Inclusive, rapidinho, como que é o nome do podcast que eu até fiz aqui, ó? Ai, meu Deus. Diário de bordo. O resumo do curso eu fiz aqui. Com a professora, rapidinho, Gina Vieira Ponte, e depois também num outro podcast que era com 2 professoras que agora não me vem o nome delas em mente, e as coisas que elas propõem e falam, e eu falo assim, o Japão é um país que está muito adiantado em algumas coisas, mas em outras a gente nunca vivenciou isso ainda. Eu acho que talvez nem no Brasil. Vocês entendem? Cria esse moiá-moiá, assim, em mim, que, nossa, que legal se eu pudesse implantar. E também eu consigo implantar isso na escola que eu trabalho? Será que eles estão preparados para essa fala, para esse tema? Então, acho que o curso está sendo legal para mim nisso, e sim, também está revisando pontos, refletindo sobre a educação no Brasil também, né? Porque eu estou muito tempo fora do Brasil, então está sendo bom para refletir coisas do Brasil, reavaliar pontos, reciclar, mas está mexendo comigo aqui. Gente, eu queria estar podendo viver isso aqui. Será que realmente até que ponto a educação do Japão é exemplar, como a gente acha que é? Isso está faltando? Como eu poderia fazer se eu quiser incluir esses temas na escola que eu trabalho? Será que eu vou conseguir? Como explicar isso? Como passar isso? Então, acho que está sendo muito enriquecedor nesse ponto. Então, acho assim, quando a gente ouvir os podcasts, ter 2 caminhos. Lá no Brasil, que legal, bacana. E aqui, como que isso funciona? Como funcionaria no meu nicho ali, seja na escola brasileira, na escola japonesa, no seu pequeno grupo, na comunidade? Até que ponto a gente pode colocar isso em prática? E assim, isso está mexendo comigo. E era Isso, isso. a importância, né, Renata, de assim, de fazer esse projeto. Porque assim, isso, por exemplo, então não acontece, mas eu gostaria de. O que que Renata, poderia fazer? E aí você monta, porque não deixa de ser um plano de aula, não deixa de você ter um plano de ação. Olha, e se a gente fizesse uma vez por semana tal coisa, né? Então você que vai montar esse planejamento, e ele vai ser um planejamento sugestivo, e você trabalhar todas aquelas questões lá, né? Então, socioemocional, o que seria interessante trabalhar e o que acrescentaria no socioemocional dessas crianças e dos professores, né? Sim. Porque é como a Leia falou, às vezes a gente está pensando nos alunos, mas quem precisa talvez sejam os pais, sejam os próprios professores, sejam as pessoas que estão à frente, não é, da educação no local que a gente está. Então, assim, pensar no projeto que, assim, isso não acontece ainda. O que que eu posso, né, mediante tudo isso que eu estudei, implementar que solucionaria, acho que é forte, né? Mas assim, que amenizaria, né? Ou que traria uma mudança, né? Ainda que
um novo conceito, um novo olhar, né? Um novo projeto. É isso que eu queria chegar. Eu acho que aplicar o projeto para as crianças é o mais fácil. Só que eu preciso passar isso para a escola, para se receber. No meu caso, eu não tenho autonomia de chegar lá e fazer o projeto para as crianças. Aí eu fico pensando, como eu vou explicar isso para a escola, de uma maneira que eles vão compreender e achar que realmente isso é muito bacana? Se ainda são temas que às vezes nem se fala, nem se toca, ou procura-se nem falar ou nem se tocar. Eu vou ser bem direto, por exemplo, tem o caso que eu achei legal de um dos vídeos, que é a questão dos conflitos escolares, de ter sempre, eles formaram isso no Rio de Janeiro, né, escolas pacificadoras, projeto de paz nas escolas, e eles, olha que legal, e é bem assim mesmo, eu vivo muito conflito na escola que eu trabalho, são muitos conflitos entre alunos, entre professores e alunos, às vezes pais e professores, né? E aí, quem sempre resolve isso é quem? É o diretor, aí fala no vídeo, é o diretor ou o próprio professor envolvido. Mas o diretor e o próprio professor envolvido, eles já estão por aqui, já cheio de atividades, às vezes muito cansados. Enfim, e é isso que acontece na escola. 99,9% dos conflitos vai parar depois na mão do diretor. Tudo bem, isso é importante, mas e se a gente criar dentro das crianças, com os alunos, os mediadores? E olha que lindo, aqui no Japão a gente vive, eu vivi na pele e a gente sabe que é um país que tem muita questão com IDME, com bullying. Então, você criar dentro do quadro de alunos um curso para esses alunos se tornarem mediadores de conflitos dos próprios amigos. E não o que eu vivencio aqui, que às vezes é uma criança que se acha superior à outra e aponta o dedo, principalmente, eu vivo isso, às vezes crianças estrangeiras que às vezes não fazem uma coisa certa, aí vem uma criança japonesa como mediadora, que não é, mas autoritária, e fala, não pode, isso também. E às vezes o professor acha isso legal e recebe isso e vira um ato de violência. Não é nesse sentido. E sim, tem um curso, eu achei maravilhoso quando eu vi o vídeo. Falei, gente, isso solucionaria muitos problemas. Ter uma criança mediadora de conflitos na sala de aula. Então, assim, os vídeos do curso são riquíssimos, as ideias, e muita coisa pode ser trazida para cá, adaptada para cá, né? E eu me foquei nesse tema e eu falei, eu queria desenvolver alguma coisa em relação a isso, mas como eu vou falar isso para a escola? Será que a escola está preparada? E você, como você já tem um case, porque isso é um case, né? Já é um case de sucesso, já está trazendo resultado lá naquela escola, naquele local, porque, se eu não me engano, quem idealizou é a professora é americana, né? E aí levou para o Rio de Janeiro. Isso. Então, ela levou para o Rio de Janeiro. Então, assim, você já tem um case. Então, você montar o seu projeto de aplicação aqui no Japão e dizer, olha, já temos esse projeto, que na verdade não foi nenhuma brasileira que criou, mas a gente tem essas brasileiras que aplicaram dentro de escolas no Rio de Janeiro e eles estão obtendo muito sucesso. Por quê? Porque uma coisa é o diretor que tem lá não sei quantos anos, de não sei quantas gerações, tentar resolver o problema do adolescente, né? E outra é o adolescente com o adolescente, eles terem alguém da mesma idade, da mesma realidade mediando. Olha que diferença, né? Né? Então, Mas esse adolescente também vai precisar ter uma orientação, né? Uma maturidade para não transformar nisso de uma coisa autoritária. Olha, eu sou mediadora aqui, não é assim. E às vezes, desculpa, é isso que eu falei que fica moia-moia, porque aqui na prática pedagógica da minha escola, eu já noto isso, que existem crianças que têm esse perfil natural e às vezes e principalmente para criança estrangeira, que às vezes é uma coisa boba, mas tipo assim, agora não é hora de fazer isso, não pode, você não entendeu? Só que eles falam de uma maneira assim, autoritária e tal, é um mediador. Só que aí o professor, em vez de falar, não, tudo bem, pode falar assim, mas seja mais educado. Não, ele acata aquilo. Então a criança estrangeira vê o amiguinho como superior a ela, é autoritário, e sabe, essa questão, eu vivencio muito isso. Eles até tem muita criança que tem autonomia de mediar, mas não é mediar, é autoritarismo, né? Mas não vamos entrar nesse tema. Eu queria só dividir isso, que eu estava bem atrasada com o curso, mas eu consegui, eu acho que todo mundo pode conseguir também. É só criar uma estratégia. É isso, obrigada. obrigada, Renata. Muito bom.
Quem mais? Eu estou aqui procurando para falar certinho qual é o nome das educadoras que estão trabalhando com isso. Muito legal. Eu achei assim Então, uma a Renata está ajudando a gente para guardar os dados que aparecem nesse curso, né? Por exemplo, o link para esses vídeos, podcast. Então, a gente vai, no final do nosso curso, a gente, na hora de produzir o relatório, a gente vai compartilhar aqueles links tal que a gente encontrou dentro desse curso. Então, mesmo para quem não tiver feito o curso, né, depois pode chegar nesse link e assistir esses vídeos, esses podcasts super interessantes. Alguns não são possíveis, mas muitos outros estão sendo disponíveis no site da Unesco, né? Mesmo depois do curso, Uhum. mesmo depois Porque a do gente vai término do ficar sem curso. acesso, né, Sensei? Depois do dia 10, né? Posso só comentar uma coisa bem rápida, porque o que a Renata comentou da escola dela é muito, muito, muito interessante, né? E uma coisa que eu acho assim muito forte, em termos de mudança da cultura da escola no Japão, que está acontecendo, que pode estar acontecendo, é realmente essa introdução da ODS, né? O Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, porque todas as crianças hoje em dia estudam sobre ODS, né? Então, dentro desse contexto, pode sempre argumentar que, por exemplo, um projeto deste que a Renata mencionou é dentro da proposta da ODS, né? Isso, vamos trabalhar nisso porque a gente, porque sabe o que é a mensagem principal da ODS é não deixar ninguém para trás, né? Muita gente pensa que a mensagem da ODS meio ambiental, né? A questão meio ambiental. Meio ambiente é muito, muito importante, sim, mas isso não é o foco principal da ODS. ODS, assim, da forma bem declarada, bem visivelmente declarada, é que não deixaremos ninguém para trás, né? Então, e as escolas japonesas têm que estar trabalhando nessa questão, e eu digo isto porque eu sou pedagogo de sexologia, né, sexualidade. Eu tenho tido muita dificuldade de entrar nas escolas. E agora eu estou conseguindo por argumentar que a educação em sexualidade é de ODS, para não deixar ninguém para trás, é uma questão de direito humano. Como que a gente a questão de menstruação. Por que os meninos não precisavam aprender sobre a menstruação até agora? Porque ninguém se preocupou com o ODS. Dentro do contexto da ODS, todo mundo teria que compreender, todo mundo tem que compartilhar o conhecimento, todo mundo tem que se preocupar com um ao outro. Então, esse argumento foi muito forte para umas duas escolas, onde eu estou conseguindo penetrar e poder oferecer o curso de treinamento, né? E a semana que vem eu vou para Nishi, eu vou trabalhar com a Bia, com a Namie, com as escolas onde ela trabalha, e nesta vez eles estão convidando todos os tradutores da região, não apenas os professores. Por quê? Porque é da ODS, é para não deixar ninguém para trás. Educação de sexualidade não é somente para a sociedade japonesa, né? É algo novo para a sociedade japonesa, mas está em construção. Vamos fazer isso junto com a população, no caso de Nishio, bastante visível de estrangeiros. Então, por isso eles convidaram todos os tradutores. Eu tô super, super feliz. Então, isso é um novo momento, né? Quem tenha o projeto, assim, a Karina, o que a Karina mencionou, daquela ideia de ajudar adolescentes se encontrarem o caminho para a universidade, essa também é de ODS, para não deixar ninguém para trás. Todo mundo construi uma sociedade sustentável juntos, né? Então, essa proposta, e é uma palavra muito forte, porque é uma coisa, um compromisso assumido mundialmente, e inclusive da forma assinada por governos e o governo do Japão também. Então, uma coisa assim que está no nosso lado, né? E a educação de cidadania global é exatamente sobre isso, sobre como aproveitar a ODS
para podermos criar uma sociedade mais justa, né? No nosso caso, junto com os estrangeiros, os que vieram de fora. É por isso essa importância do embasamento, né? Porque se a gente não coloca, olha, mas está aqui, ó, está aqui nos direitos humanos, ó, mas está aqui, ó, na Agenda 2030, ó, mas está aqui, ó, esse é o ODS 4.7. Se não tem esse embasamento, então, por mais que o projeto ele seja interessante, ele passa despercebido. Mas quando você começa a pontuar, você mostra, ó, tá aqui, ó, vocês assumiram um compromisso como governo de fazer isso. E eu estou apresentando para vocês uma proposta dentro disso que vocês assumiram como governo. Então, você tem algo de peso, né, para fazer com que é verdade. Então, a gente precisa tomar alguma atitude a respeito, né? Então, realmente, esse curso, ele veio numa hora maravilhosa, né? Para a gente realmente pegar todos os projetos que todos, de alguma forma, já desenvolvem ou virão a desenvolver. Acredito que outros projetos também vão surgir a partir disso, e que a gente tenha esse peso agora, né? Digo peso assim, né? Validação, né? Através desse documento que é a nível mundial, né? Então, por isso essa importância. A Léa está com a mão levantada, eu não sei se ela levantou agora ou se já estava levantada. Eu só queria verificar se os outros que não falaram ainda, Léa, se caso você vai falar, se eles gostariam de falar. Então, a gente ouviu você, a Karina, a Renata, e tem a Beth, a Bia, a Maria, o Marcelo. Alguns de vocês gostariam de trazer alguma coisa, falar um pouco do que vocês estão desenvolvendo? Algum comentário? Não? Posso falar, Por favor. Marcelo? Desculpe, eu fiquei quase uma semana. Eu estou aqui no Brasil hoje, sabe? Eu fiquei quase uma semana fora. Ih, né? E eu tenho certeza que consigo terminar o curso, mas projeto talvez não consiga fazer nesse período, porque eu tô meio sem um computador aqui no Brasil. Então, eu vou tentar me arrumar. E ouvindo as conversas das colegas, eu senti que tem muita coisa interessante, tem muita coisa que posso tentar elaborar também para poder participar dessa caminhada de todos vocês. Fico muito orgulhoso de todos vocês pelo trabalho, pelo que vocês apresentam aí no Japão, sabe? E voltei aqui no Brasil nesses 5 anos, não tinha voltado. Eu voltei após 5 anos, antes da corona. Voltei antes do corona e só agora pude vir aqui para cá, né? Então, eu vi que, o Brasil, para mim, continua a mesma coisa. É uma energia diferente, mas eu acho que eu estou mais aí no Japão do que aqui no Brasil. É isso que eu sinto. Eu quero voltar aí. Tá certo. Obrigada, Marcelo. Obrigado. Mas mesmo assim que você, de repente, não tem assim a ideia de desenvolver nenhum projeto, mas você tem a ideia de melhoria, né? Então pode ser Entendi. algo sem sugestão de É, para nosso relatório, podia ser depois, sabe? Podia mandar depois, com tempo, né? A Tá. gente pretende terminar o relatório até o mês de março do ano que vem. Então, temos mais 6 meses. Tá bom. Entendi. Tá. Obrigado. Obrigada a Tchau. você. Aproveita aí o Brasil. Está com frio. A Bia, acho que foi a Bia, levantou. Oi, boa noite. Noite. Em relação ao projeto, né, eu também estava com dúvidas, né, para fazer, porque eu sou tradutora nas escolas, então eu não consigo trabalhar, né, com as crianças, e justamente eu tô cada dia da semana em uma escola diferente, né, então fica difícil tá ali tentando alguma coisa, tem que ser só naquele dia, então fica um pouquinho difícil. Mas eu só pensei, seria um projeto bom, mas eu fiz em base de uma aula que eu vi na escola, né? Eu achei interessante e tentei puxar. Aí não sabia se podia fazer isso ou não, porque eu não tinha realizado esse projeto. Aí, mas pelo que a Sandra estava falando, né, que da Joe, aí eu fiquei mais sossegada.
Porque pode ser assim, Bia. Você, por exemplo, você faz tradução e você anda em várias escolas, certo? Aí, de repente, você percebe que, assim, muda-se a escola, mudam-se as pessoas, mas tem aquela questão que ela é comum, né, em todos esses locais. E, de repente, você pensar em algo, né, que pode ser trabalhado para que isso ele possa ser amenizado, né? O nosso sonho é resolver, né? Mas enquanto isso não acontece, amenizar de que forma poderia ser trabalhado para que esse problema em específico ele não continuasse, né? Ele poderia ter aí algo, um diferencial. Porque a gente só tem que tomar cuidado, que assim, muitas vezes a gente sabe pontuar o problema, né? E aí a gente esquece de pontuar também que possível solução. Então, esse curso está nos ajudando nesse sentido. Ó, lá, né, nos pilares da educação está escrito isso. Então, a gente poderia fazer isso, né? Então, colocar o que a gente está vivenciando como problemática, como uma diversidade, o que esses documentos propõem, o que a gente poderia começar a fazer. E não precisa ser nada assim, a gente, claro, a gente quer uma mudança gigantesca, mas às vezes é uma pequena ação, né? Como a Renata comentou, às vezes, poxa, se tivesse um curso para esses adolescentes, eles serem os próprios intermediadores de conflito, já ajudaria, né? Já seria uma questão. Como a Leia falou, se tivesse conscientização em palestra para os pais já seriam mais instruídos e eles também iam entender mais o processo, tá vendo? Então, são coisas assim, pequenas, mas que podem trazer uma diferença muito grande, né, no futuro, né? Então, é esse caminho mesmo, Bia. Tá certinho. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigada. Oi, Beth. Então, a questão é, como todas, também a questão é do projeto, né? Para entregar o projeto, eu tenho o meu trabalho, você já conhece, né? O professor Dais, que virá semana que vem para conhecer. É um trabalho meu que eu já desenvolvo há muitos e muitos anos. Ele é realmente totalmente voltado mesmo para conscientização e cidadania global, né? Porque é trabalhado com nacionalidades variadas, com especificidades variadas. Eu trabalho com crianças com deficiências, eu faço um trabalho na casa dos idosos, então nossa, é tudo, né, junto. Aí, assim, o que é a questão do tempo mesmo de é, reorganizar esse projeto para colocar aqui. Talvez não dê tempo mesmo, né, como todos. Mas uma coisa que me chama muito a atenção, assim, não me preocupa muito, é que eu acredito que isso não é uma especificidade do Japão. Eu acho que em todo mundo existe isso, que a questão da autorização, né? Quando vamos utilizar um nome ou um problema que existe em um determinado lugar. Eu realmente também vejo muitas questões que não deveriam acontecer, né? Dentro das escolas japonesas ou dentro das próprias instituições japonesas. Mas a partir do momento que eu coloco isso, será que o que isso refletirá depois, né? Você coloca uma coisa sem a autorização, sem o consentimento deles, mas que isso vai entrar lá para a Unesco. A Unesco vai tomar conhecimento disso, mas nós não passamos pelo crivo deles, né? Tipo, algo que aconteceu estes dias, que eu achei muito desagradável, que não deve acontecer, de determinados tradutores de escola passarem informações particulares de dentro da escola para fora. E isso é crime até, né? Aí, até que ponto isso é possível? Até que ponto nós podemos utilizar isso sem que não haja uma penalidade depois, né? É que Nós sabemos que existem muitos problemas em muitos e muitos lugares, né? Mas como que nós vamos pontuar isto sem que isso não venha nos prejudicar depois, né? Tudo você precisa ter autorização primeiro, né? É que se você mencionar realmente nomes reais, situações reais, locais A reais, coisa complica mesmo, né?
Mas agora, se você menciona uma problemática X, né? X que existe, que nós sabemos que existe, né? Uhum. Mas aí o professor Dais teria uma autoridade maior para nos falar, porque uma vez que ele está totalmente, né, inserido dentro dessa sociedade, dentro das leis, né, do rigor mesmo, né, daqui, né, mais do Como que nós, né? Sensei, nesse caso? Então, na hora de publicar o relatório, vamos avaliar, né? Caso por caso, qual forma melhor de colocar a observação, né? Isso não impede que você esteja registrando no momento, né? E o que você for enviar para a Unesco, isso é como se fosse uma tarefa assim, é exatamente uma tarefa do curso, então não é algo da publicação que vai ser colocado ao público. Então, nesse momento, assim, só tomando bom juízo, né? E tomando cuidado para não, sei lá, ser fiel ao fato e talvez não compartilhando os nomes que possa ser prejudicial para algumas pessoas. Então, acho que para o envio do projeto, acho que não tenho preocupação. Vamos na hora de produção do relatório, vamos avaliar caso por caso até que ponto a gente faz isso aberto ao público. A minha atividade não tem problema, eu posso colocar tudo porque ela é minha mesmo, né? É algo meu que eu desenvolvo já há muitos anos, né? Mas eu digo outras situações, né? No caso, eu tenho muito conhecimento de muitas situações, porque eu trabalho dentro da prefeitura também há 20 anos, né? Mas também já presenciei muitas pessoas que usaram desse prestígio, que nem seria um prestígio, desse fato delas trabalharem ali dentro e acabarem expondo determinadas coisas que acabou prejudicando e dando sérios problemas, né? Então, é isso que nós precisamos realmente nos preocupar, né? Uhum. Com certeza, Beth, com certeza. Uhum. Maria, Eu, tô aqui, cadê? quer Eu falar? escrevi, eu escrevi no chat, nesse documento que você, nesse formulário que você escreveu, eu percebi ontem, tá escrito que é dia 15 e 22, tem 3 datas. O nosso próximo, último encontro é dia 22, tá escrito que é dia 15. Se Ah, tiver como alterar nesse formulário, Eu coloquei dia 15, então tem dia no, 22. tem Desculpe, 22 e tem dia 15. Tem então, essas duas datas, tá? Por isso que eu escrevi aqui no chat, tá? tá, tá. Eu A entendi que é data dia 22, tá? Eu entendi que o próximo dia encontro é dia 22. 22, tá? É O que mais porque você se quiser fosse saber? quinzenalmente mesmo, Maria, seria dia 15, mas dia 15 é Chodo Natsuyasumi, né? Tá bom, Então é melhor marcar para o tá. 22. Então, dia 22, isso eu A entendi, gente vai tá? corrigindo. Tá bom. Se puder corrigir. Você quer Onde perguntar eu alguma coloquei 15? Onde foi que eu coloquei dia 15? Nesse formulário, nesse formulário, no texto, tá escrito, tem um lugar que está escrito Ah, é? 22 e tem um lugar que está escrito Isso, 15. exatamente. Só que nós sabemos que é dia 22, mas algumas pessoas podem confundir mesmo, né? E tem um lugar para 12, 15 mesmo. Então é dia 15, desculpe. Não, é 22. Não, é dia 22, desculpe. 22, ok. O último encontro, último encontro. Eu Última- fiquei surpresa, o último encontro, nós 6 meses que nós estamos trabalhando é, todos os, Mas, todos, mas será o último encontro? Nós não vamos continuar nos encontrando? Só será o último encontro desse curso, não é? é isso, é isso. é isso. Continuaremos nos encontrando, né? Sim ou não? Eu entendi que era o último. Não, mas não é o último do curso, mas Último deste curso, o Beija terá continuidade, né? porque Sempre é o seguinte. a nossa intenção é de que continuamos, né? Depois com outros cursos, quando vier.
por exemplo, o UFMT está pensando no curso de especialização, né? Então, a gente podia manter essa estrutura para estarmos trocando ideias, estudando juntos, mas o curso de cidadania global em si já vai encerrar e a gente vai se encontrar mais uma vez para discutir a questão de relatório. E lembrando que a gente tem 2 encontros do Beija, grupo Beija, em outubro, em Tóquio, e dezembro em Nara, né, com a Universidade Tendi. E nestas ocasiões a gente vai discutir outras questões, que não necessariamente seja dentro do curso de cidadania global. Entendi, ok. Eu terminei o curso, eu não enviei ainda o meu diário de bordo, porque eu fiquei esperando a turma 2 também, né? Então, eu vou concluir e já vou enviar, ok? Foi muito bom. O curso foi muito bom, esses nossos encontros. Obrigada. Mais alguma pergunta? Não, né? Só isso, tá bom, né? Tá bom, né? Ah, no mapa que o professor colocou é um lugar que eu estou desenvolvendo um trabalho, é com educação continuada, tá? É com idosos, não, são brasileiros que não tiveram oportunidade de estudar japonês. Esse trabalho que eu estou fazendo com o Taduco. Foi muito bom, tá? Tchau, tchau. Tchau. Acho que a Sandra desapareceu, a Lea está com a mão levantada, e a Karina quer falar? Karina? Oi, só para, enquanto nós estávamos aqui conversando, eu acabei dando uma olhadinha na última parte do questionário, que realmente eu não tinha chegado, né, na unidade 9. E aí tem uma perguntinha aqui que eu queria só confirmar se é isso mesmo. Convidamos você para participar do grupo focal, que tem por objetivo dialogar sobre as temáticas das formações e identificar pontos de melhoria. É esse grupo que nós estamos? Ou Não, será um outro? será um outro. Ah, Será tudo um bem. outro do nível, acho que é mais com o Brasil e com, sei lá, outros de outras regiões. Perfeito. Muito obrigada. Então, Lea, você está com a mão levantada? Ok, desculpe, né? É só escutando o que a Renata tinha falado, né, sobre a escola, tudo, desculpe, né? Eu queria só acrescentar uma parte da minha experiência relacionado quando você tem as problemáticas relacionadas entre os alunos estrangeiros e japoneses, e tem também a situação relacionada, a meu ver, das muitas e muitas vezes que eu fui fazer tradução nas escolas, a problemática entre os pais brasileiros ou peruanos ou de outra nacionalidade e a escola, né? Então, por exemplo, a meu ver, né, agora que tem essa questão aí da cidadania global, ODS, eh, eu acho que ficou muito mais fácil, realmente, como a Sandra falou, de dizer, né, apontando que a necessidade de uma transformação, de uma melhoria, o que poderia ser feito, porque agora temos aí, o mundo inteiro tem essa Agenda 30, né? Então, até encerrar 2030, é muito mais fácil, assim, a meu ver, né? De chegar e propor, né, para a escola, outro setor, alguma proposta, alguma mediação, alguma coisa que você vê que realmente faça sentido para que ninguém realmente fique para trás. Então, por exemplo, eu acho que quando a gente está fazendo, né, no meu caso, quando estou fazendo aí a tradução, claro que a gente tem que ser neutro, né? Tem que usar o bom senso, todo mundo sabe, né, que tem que usar o bom senso e tudo, mas desde antes eu penso que tem que fazer também uma mediação
de conscientização dos diretores japoneses e professores japoneses, porque quando, muitas e muitas vezes que eu fiz aí a tradução para os pais estrangeiros e aí tem aí o professor e o vice-diretor e o diretor, então muitos dos japoneses realmente não é todos, mas grande parte, eles não conhecem os problemas que os pais estrangeiros têm, e às vezes muitos dos pais trazem a sua cultura, todo mundo vai trazer, e muitos pais falavam, né, mas quando eu era estudante era assim, quando eu era estudante lá no Brasil era assado, e só que o ambiente, a cultura de lá é uma coisa, e daqui é outra, né, então é preciso ter o tradutor, né, que sabe, a cultura do Brasil, sabe como que é o estudo lá no Brasil, como que é feito na escola lá, e tem um certo conhecimento de como que funciona dentro do sistema aqui dentro da escola japonesa. Os professores japoneses, eles não têm essa visão de como funciona lá na escola do Brasil. Então, eu penso assim que, nós tradutores, né, usando o bom senso para poder mediar e fazer essa conscientização dessa parte cultural, né, dos pais estrangeiros, para que eles também possam saber: "Ah, lá no Brasil funciona assim, lá no Brasil a gente tinha isso". Então por isso o pai estranha essa atitude do aluno ou da escola ou do professor do clube, alguma coisa assim desse tipo, né. Então eu acho que, já que agora tem essa cidadania global, o DS e tudo, eu acho que é muito importante não fazer só aquele traduzir o que o professor falou, o que o pai falou e acabar aí. Não, é uma oportunidade também, né, porque às vezes a própria escola também pede a sua opinião, né, como tradutor, como o mediador aí, né. Então, quando acontece essa abertura, né, a escola, quando tem muitos problemas com os pais estrangeiros, eles querem aí ajudar, né, então, fazer uma melhoria. Então, acho que é importante que o tradutor sirva de mediador para aproximar, usando o seu bom senso e tentando orientar e conscientizar os diretores e os professores, né, para entender o lado do estrangeiro e, aos pais brasileiros, tentar explicar como que funciona no sistema aqui do Japão. Aqui no Japão funciona assim, eles estão, acostumados assim, para que cada um entenda o lado do outro. Então, quando acontece essa mediação, os pais brasileiros que eu atendi na época, eles falavam: "Ah, aqui funciona assim", e a escola japonesa falou: "Ah, esse pai, teve essa experiência no Brasil, era assim que funcionava assim, lá é assim, aí aqui a gente faz assim, e então a gente vai tentar ajustar, vamos tentar melhorar, vamos fazer uma tentativa para ver se melhora tal coisa, né". Então, o pai saía da sala de reunião com aquela expectativa que, ó, a escola também está tendo uma posição de tentar, vamos tentar melhorar, aplicar tal coisa para poder melhorar essa situação que aconteceu entre os alunos, né. Então acho que isso é importante, né, ter essa pessoa que sabe as 2 culturas, né, ou mais, né, e que possa mediar e dessa forma essa comunicação que o tradutor tem com a escola e com os pais, e nesse momento servir para agregar, servir para mediar, aproximar os 2 e cada um fazer a sua parte, tanto os pais brasileiros ou de outra nacionalidade, sentir aquele estímulo, aquela intenção de: "Não, nós também vamos tentar aproximar", e a escola japonesa também, mas precisa realmente de uma introdução, alguém que amortece esse caminho, Super, super. que isso é importante, a meu ver, né. Não deixar só para os alunos mediarem, né. Sabe o que eu acho interessante? Em Nishio, onde a Bia trabalha, na minha, eu vivenciei uns momentos de treinamento de tradutores de várias culturas, vários idiomas, estudando juntos, sabe? Foi assim, assim, eu nunca tinha visto em outros lugares, porque essa profissão é uma profissão muito, muito importante e requer realmente a qualidade de mediador que a Lia mencionou, né?
mediador, psicólogo, antropólogo cultural. Então, tem que ter sempre um bom treinamento continuadamente, né? E Nishio tá procurando fazer algo bastante melhor do que os outros lugares. Eu achei super legal. Então, É. desculpa, Era só isso que eu queria acrescentar, né? Obrigada e boa noite, né? muito obrigado. Maria, você quer falar para... Então, eu preciso sair do portão da universidade, senão eles fecham a portão. Então, 9h30, a gente estendeu um pouquinho do tempo, mas encerramos o encontro de hoje, e dia 22, mais uma reunião desse grupo, e depois a gente vai trabalhar na produção do relatório. E quem sabe que vai chegar outros cursos para nós, e a gente pode manter o contato, e futuramente a gente estuda junto novamente. E lembrando que no mês de outubro eu tenho um encontro organizado em Tóquio, e no mês de dezembro o Yamada Sensei entende, né? Outro encontro. Então vamos ver se a gente se encontra presencialmente. Muito obrigado, boa noite, até logo. Tchau, Boa tchau. noite, tchau, tchau, até mais. Boa noite, tchau, tchau. Tchau. Bom feriado.